Os jogos psicológicos no ambiente de trabalho. O ambiente corporativo é frequentemente apresentado como um espaço racional, organizado e orientado a resultados. Porém, por trás dessa aparência estruturada, existe uma realidade muito mais complexa e silenciosa. As empresas funcionam como ecossistemas de poder, influência e disputa simbólica. Nesse cenário, os jogos psicológicos encontram terreno ideal para se desenvolver, justamente porque precisam ser invisíveis. Eles não podem ser explícitos, não podem parecer ataques diretos, não podem gerar provas claras. Precisam operar nas entrelinhas, nas ambiguidades e nos vazios deixados pela comunicação formal. Esses jogos não acontecem por acaso. Eles surgem porque o ambiente corporativo recompensa resultados, status e percepção de valor mais do que esforço real, ética ou justiça. Assim, manipular percepções se torna, para muitos, uma estratégia mais eficiente do que produzir valor genuíno. O problema é que quando você não entende essa lógica, costuma internalizar os efeitos desses jogos como falhas pessoais, quando na verdade está sendo alvo de mecanismos psicológicos recorrentes e estruturais. Dentro das organizações, os jogos psicológicos seguem padrões previsíveis. Eles se repetem em diferentes empresas, cargos e setores, independentemente do discurso institucional. Podem surgir em startups jovens ou em corporações tradicionais, em ambientes informais ou extremamente hierarquizados. O impacto, porém, é sempre semelhante. Você foi submetido a confusão mental, desgaste emocional, perda de autoconfiança e redução da capacidade de reação. Quem aprende a reconhecer esses padrões passa a enxergar o ambiente de trabalho com mais clareza e menos ingenuidade. É fundamental compreender que empresas são sistemas de poder. Onde há hierarquia, existem disputas explícitas e implícitas. Mesmo quando o discurso oficial fala de colaboração, horizontalidade e espírito de equipe, as decisões reais ainda seguem linhas de influência e controle. Chefes disputam espaço entre si, colegas competem por reconhecimento, e subordinados tentam garantir sobrevivência e crescimento. Nesse contexto, os jogos psicológicos funcionam como ferramentas silenciosas para ganhar vantagem sem confronto direto. A seguir vou te descrever os 10 jogos mais comuns que ocorrem no ambiente corporativo e de trabalho. Jogo número 1. Um dos jogos mais corrosivos é a memória seletiva. Conversas acontecem, acordos são feitos, expectativas são alinhadas verbalmente. Existe clareza naquele momento, pelo menos na percepção de quem confia. Dias ou semanas depois, o mesmo gestor afirma que aquela conversa nunca existiu, ou que foi interpretada de forma equivocada. Sem registros formais, sem e-mails ou testemunhas, a palavra de quem ocupa menos poder perde força automaticamente. A realidade deixa de ser algo objetivo e passa a ser definida por quem controla a narrativa. Isso cria um estado constante de insegurança e dúvida, onde você começa a questionar a própria memória e percepção. Jogo número 2. Outro jogo extremamente comum é a exclusão deliberada de informações. Reuniões importantes são realizadas sem sua presença, mesmo quando os temas discutidos afetam diretamente suas responsabilidades. Decisões estratégicas são tomadas em ambientes fechados, e você só toma conhecimento quando as consequências já estão em andamento. Essa prática gera uma sensação profunda de irrelevância e deslocamento. Aos poucos, você começa a se perguntar se é valorizado ou se está sendo mantido à margem propositalmente. Essa insegurança cria um desejo intenso de ser incluído. Desejo esse que pode ser explorado como mecanismo de controle. Jogo número 3. Existe também o jogo da urgência fabricada, que se baseia na criação artificial de pressão constante. Demandas surgem com prazos absurdamente curtos, acompanhadas de discursos alarmistas sobre perdas iminentes, riscos catastróficos e consequências graves. Na maioria das vezes, essa urgência não é real. O trabalho poderia ser planejado com mais calma, mas a pressão serve para manter as pessoas em estado de alerta permanente. Esse estado de tensão reduz sua capacidade crítica, aumenta a sua submissão e faz com que você aceite condições que normalmente recusaria. Estar atento à realidade da urgência declarada é uma forma importante de se defender, evitando perder sua estrutura emocional e aumentando a qualidade de seus resultados, usando mais tempo para um planejamento adequado das tarefas. Jogo número 4. Outro mecanismo destrutivo é a transferência de culpa. Projetos corporativos,
raramente dependem de uma única pessoa. Mas quando algo falha, a responsabilidade precisa ser direcionada para um alvo específico. Em vez de uma análise honesta e compartilhada, a culpa é atribuída a quem ocupa a posição mais vulnerável. Em reuniões importantes, o nome dessa pessoa passa a ser associado ao erro, enquanto os demais se preservam. A tentativa de explicação soa como defesa excessiva, e o silêncio parece mais seguro, embora seja extremamente prejudicial. A reputação da vítima se deteriora, enquanto a do gestor permanece intacta. Jogo número 5. O elogio condicional é outro jogo psicológico sofisticado. O reconhecimento nunca vem de forma plena. Sempre existe uma ressalva, uma comparação ou um comentário que reduz o impacto positivo. O elogio parece genuíno à primeira vista, mas carrega uma mensagem implícita de insuficiência. Você recebe elogio por seu trabalho, mas este sempre vem com uma condição oculta, ou um insulto disfarçado. Seu trabalho foi bom para alguém no seu nível. Ou, essa foi sua melhor performance. Até agora, pelo menos, você finalmente fez algo certo. Há sempre um asterisco, uma qualificação, uma observação que nega tudo que veio antes. Isso se torna o elogio venenoso. Você se sente bem por um momento, mas depois percebe que foi sutilmente insultado. E você a se questionar se realmente fez um bom trabalho, ou se está sendo enganado. Esse tipo de comunicação cria confusão emocional, pois o indivíduo não sabe se deve se sentir valorizado ou diminuído. Com o tempo, isso gera dependência por validação externa e uma busca constante por aprovação que nunca se completa. Jogo número 6. A falsa aliança é um jogo particularmente doloroso. Um colega se aproxima com postura amigável, cria vínculos, compartilha histórias pessoais e estimula confidências. A relação parece genuína, quase uma amizade em meio ao ambiente corporativo hostil. No entanto, essa proximidade tem um objetivo oculto: coletar informações. Tudo o que é compartilhado se transforma em material estratégico, usado em momentos oportunos, muitas vezes de forma distorcida. Quando a traição se revela, o impacto vai além do profissional, gerando uma quebra profunda de confiança e sensação de humilhação. Quando a traição fica clara, o impacto vai além do profissional, afetando sua capacidade futura de confiar em qualquer pessoa naquele ambiente. Jogo número 7. Outro jogo silencioso é a humilhação pública disfarçada de brincadeira. Comentários sarcásticos surgem em reuniões, sempre acompanhados de risos e tom leve. Questionar esse comportamento faz com que a vítima pareça sensível, exagerada ou sem senso de humor. Ainda assim, a mensagem é transmitida com clareza para todos os presentes. Repetidos ao longo do tempo, esses ataques moldam a percepção coletiva e enfraquecem a imagem profissional da pessoa. O domínio psicológico se estabelece pouco a pouco. Aos poucos, você começa a internalizar essa narrativa negativa, afetando sua autoestima e sua capacidade de se posicionar. Jogo número 8. O roubo de crédito é um dos jogos mais reconhecíveis e, ao mesmo tempo, mais normalizados. Um profissional se dedica intensamente a um projeto, investe tempo, energia e criatividade. O resultado é positivo, gera impacto e reconhecimento externo. No momento da apresentação para líderes ou executivos, o gestor assume o protagonismo, apresenta as ideias como se fossem suas e se apropria dos méritos. Questionar essa prática pode gerar retaliações sutis, enquanto permanecer em silêncio gera frustração profunda. Esse jogo beneficia o manipulador de forma contínua, enquanto paralisa emocionalmente quem foi explorado. Jogo número 9. Existe ainda o jogo da incompetência estratégica. Tarefas inviáveis são atribuídas com prazos irreais, recursos insuficientes e informações incompletas. O fracasso é praticamente inevitável desde o início. Quando ele ocorre, é usado como prova de incapacidade contra você, reforçando uma narrativa de incompetência. Isso enfraquece a sua posição como profissional, reduz sua influência e faz com que suas futuras contribuições sejam constantemente questionadas. Independentemente da realidade, a imagem construída passa a definir como você é tratado. Jogo número 10. Outro jogo menos visível, mas igualmente destrutivo, é a mudança constante de metas. No início, os objetivos são apresentados de forma clara e mensurável. Você trabalha com foco, entrega resultados e, muitas vezes, supera expectativas. Mas, no momento da avaliação, os critérios mudam.
aquilo que antes era suficiente deixa de ser. O alvo se move continuamente, criando a sensação de que nunca é possível vencer. Esse ciclo gera ansiedade crônica, insegurança e sensação permanente de inadequação. Com o tempo, você passa a acreditar que nunca é bom o bastante para fazer o trabalho. Todos esses jogos compartilham um objetivo comum: manter controle psicológico e vantagem estratégica sem confronto direto. Eles não precisam ser explícitos, pois operam no nível emocional e simbólico. O dano não ocorre de uma vez, mas se acumula lentamente, corroendo a confiança, a autoestima e a clareza mental. Por isso, muitas vítimas não percebem imediatamente o que está acontecendo. Apenas sentem que algo está errado. Compreender esses jogos é essencial, porque eles são endêmicos nos ambientes corporativos modernos. Não se trata de casos isolados ou pessoas excepcionalmente perversas, mas de padrões comportamentais incentivados por sistemas que valorizam resultados acima de processos humanos. Ao reconhecer essas dinâmicas, você deixa de se culpar excessivamente e passa a agir com mais consciência. A partir dessa consciência, torna-se possível adotar estratégias de proteção. Registrar acordos por escrito, confirmar decisões por e-mail, buscar testemunhas em interações importantes e estabelecer limites claros são atitudes fundamentais. Também é importante desenvolver inteligência emocional para não reagir impulsivamente, pois os jogos psicológicos se alimentam de reações emocionais descontroladas. Mais do que se defender, compreender esses jogos permite a você jogar melhor. Isso não significa se tornar manipulador, mas deixar de ser ingênuo. Significa agir com estratégia, clareza e consciência do ambiente real em que se está inserido. Quando você enxerga os jogos psicológicos com nitidez, torna-se muito mais difícil de ser controlado por eles. A manipulação perde força quando deixa de ser invisível.